Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Um bom dia para todos, ouvintes da palavra do dia. Gostaria de ler Provérbios 30, que diz assim a palavra de Deus. Palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo, disse esse varão a Itiel ao Cal. Na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Duas coisas te pedi, não mais negues antes que morra. Vamos ficar com essas palavras, com esses versículos para nós meditarmos, para que nós venhamos andar na verdade, no caminho certo, para que a gente venha tirar a lição para a nossa vida, para nós não repetir os erros dos nossos antepassados, os nossos próprios erros, para a gente não repeti-los, mas sim agradar ao Senhor, andando na verdade. Amém? Glória a Deus, porque a verdade prevalece, né? Porque nós acabamos de ler, né? Falando sobre o comportamento, né? Atitude, glória a Deus. Palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo, que disse esse varão para o outro varão Itiel. E o outro disse para o outro. Ele confessou, eu sou mais bruto do que ninguém. Na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho o entendimento do homem. Então a gente vê aqui que o comportamento dele, ele mesmo, ele viu que ele era bruto. Ele viu que ele não tinha entendimento. Porque quando nós não temos o entendimento, que nós não temos a graça do Senhor, a gente passa a ser uma pessoa bruta, responder com brutalidade, agir com brutalidade, porque não tem entendimento do homem, e muito menos a entendimento dos santos. Porque, na verdade, quando a pessoa age dessa forma, é porque a pessoa realmente está vazia, não tem Jesus dentro do coração. Quem é que está reinando dentro desse coração? Quem é que está fazendo esse movimento nesse coração, né? Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Mas nós temos que fazer o quê? Adorar o Senhor em espírito e verdade, pedir para Deus mudar essa natureza, mudar esse caráter da gente, esse caráter pecaminoso, esse caráter ruim, essa brutalidade, né? Como o palito de fósforo que incendeia, né? A ira da pessoa, porque a pessoa está gerando dentro dela o quê? Algo que vem produzir mal para o seu irmão, para a sua irmã, na verdade. Meu Deus, que é isso, né? Mas, na verdade, o Senhor Jesus, Ele está aqui para nos modelar, se a gente quiser, porque nós temos total liberdade de entrar no santuário do Senhor e aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração, né? O que o Senhor nos ensina? A obediência. O que o Senhor nos ensina? A andar na retidão. O que o Senhor nos ensina? A buscar Ele cada dia mais, para que nós venhamos ter o crescimento espiritual, o entendimento dos santos,
o entendimento do homem, porque em Isaías 11 está escrito para que nós venhamos buscar, né, os 7 espíritos, que fala assim, os 7 espíritos, é o Espírito Santo, pois ele produz o temor, o conhecimento, a sabedoria, o entendimento, fortaleza, conselho e temor de Deus. São 7, está escrito em Isaías 11, verso 2. Então, se nós buscarmos o Senhor, com certeza, o Senhor vai nos revestir de poder. Com certeza não seremos brutos. Teremos a paz de Deus em nossos corações. Teremos a graça do Senhor em nossos corações. Teremos a comunhão do Espírito Santo, né? Oh, glórias a Deus. Bendito seja o Senhor. Ele fala assim, ó. Agor, ele diz assim: nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Está entendendo? Ainda ele não tinha. Nem ele conhecia a Deus ainda. Porque, na verdade, né, a gente vem a conhecer a Deus, às vezes é por causa de uma situação. Porque quando está tudo jóia, tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Mas a gente nem se preocupa em buscar a Deus. Mas quando Deus coloca a gente numa situação bem difícil, aí a gente procura conhecer Ele. Principalmente quando as coisas começam a apertar, né? Já começa a rodear. Deus já vai tocando aqui, vai tocando ali. Ainda a pessoa não se preocupa em buscar a Deus. Aí o Senhor vai apertando lá, né? E aí vai indo. A pessoa chega no fundo do poço. E muitos ainda lá no fundo do poço não querem nem saber de olhar para o céu, né? Porque a única coisa, o único lugar que dá para a gente olhar é para cima, quando a gente está no fundo do poço. E olhando para cima a gente vai ver o quê? O céu. Deus estreitando de todos os lados para a gente ver o céu. E às vezes a gente não quer enxergar, né? E aí a gente fica o quê? Sensível, né? A gente quer procurar alguém, procura daqui, procura dali, e nada vem preencher esse vazio. Aí a gente vai se preocupar em buscar a Deus, né? Por que a gente não busca a Deus quando está tudo bem, né? Por que a gente não busca o Senhor? Oh, meu Deus, tem misericórdia da gente, né? E diz assim, ó: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Ele está fazendo pergunta. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que sabes? Já está falando de Jesus aqui, né? Será que você conhece ele? Será que você conhece o filho dele? Não é verdade? Então a gente está vendo aqui que a gente precisa conhecer a Deus. E quanto mais a gente vai se afastando dele, menos a gente tem a chance de conhecê-lo. Quanto mais eu erro, mais eu fico longe dele. Quanto mais eu desobedeço, mais longe eu fico dele. Porque tem muitos fracos e doentes, muitos que dormem, porque é desobediente, não obedece a palavra de Deus, não obedece os líderes da igreja, não obedece liderança nenhuma, nem o patrão não obedece ninguém, né? Então a gente vê aí que, será que você conhece ao Senhor? Está perguntando no quadro aqui, ó. Será que você conhece aquele que subiu e desceu? Ou desceu e subiu do céu? Você conhece aquele que encerra os ventos nos seus punhos? Você conhece? Ou você conhece alguém que já amarrou a água nas suas roupas? Você já conheceu aquele que estabeleceu todas as extremidades da terra? O Deus das causas impossíveis? Né? Será que você sabe mesmo quem é Ele? Ou você apenas é um crente por
carteirinha, ou você é uma pessoa cristã só porque você vai na missa ou vai na igreja, ou porque você tem uma Bíblia, ou porque você escuta pregações, né? Que tipo de crente, de servo de Deus eu estou sendo? Né? Será que eu conheço mesmo Deus? Será que eu conheço mesmo? Será que eu consigo ler a Bíblia mesmo, de vez em quando, pelo menos? Será que aquilo que eu leio ou que eu ouço nas pregações eu venho praticar mesmo? Será? Porque aquele que conhece a Deus, a primeira coisa que ele faz, as atitudes da pessoa é a obediência. É a obediência. Como ontem nós estudamos, que foi a última lição do livro, do ano também, está falando sobre as sutilezas de Satanás. Satanás, ele é sutil. Ele arma para que as pessoas venham se afastar do Senhor, levando as pessoas à desobediência, e tem muitas pessoas que caem na dele. Resiste às lideranças, resiste os pastores, resiste o esposo, resiste muitas, se resiste até as autoridades, né? Quantas pessoas que não respeitam juízes, advogados, não respeitam nem delegados. Tem pessoa que não respeita ninguém, muito menos de lideranças eclesiásticas, pastores, presbíteros, não respeita, não considera, entendeu? Não considera ninguém, não respeita filho. É assim, filho não respeita pai, tá nem aí. Hoje, na geração de hoje, o diabo está fazendo uma festa sutil no meio do povo, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente vai de embalo também, né? Misericórdia. Toda palavra de Deus é pura, tá vendo? A palavra de Deus é pura, mas eu quero ela. Eu fui na igreja ontem, mãe, foi uma bênção. Onde você estava? Eu estava ouvindo a pregação. Nossa, precisa de ver como Deus falou comigo. O que adianta? O que adianta Deus falar? Você foi noutra igreja, Deus falou. Você foi na outra igreja, Deus falou. E daí? Trouxe resultado? Você vai obedecer a voz de Deus? Não adianta a gente ficar escutando e não obedecer. Não é verdade? Não obedece. Você pode escutar quantas vezes você quiser. Por que Satanás foi expulso do céu? Desobediência. Por que o casal foi expulso do jardim? Desobediência. A desobediência traz consequências terríveis. Muito terríveis. Né? A desobediência é a raiz de todos os males. E é o que está acontecendo, né? A pessoa empina o nariz, igual o Jesuru, né? Você foi nutrido de Jesuru, você foi abençoado, nutrido da flor da farinha. O Senhor te abençoou, te exaltou. Agora você dá coices. Agora você não precisa mais do Senhor. Né? É o que acontece com muitas e muitas ovelhas. Vem para a casa do Senhor arrebentado. Vem para a casa do Senhor arrastando. Maltrapilho espiritual. Aí depois o Senhor zela, o Senhor cuida, né? Usa os irmãos para ajudar a pessoa. Oramos a favor dessa pessoa. A pessoa vai se levantando. A pessoa vai sarando. A pessoa vai sendo curada. Jesus vai abençoando. Jesus vai abençoando. Quando a pessoa está abençoada, ela dá coice. Ela começa a dar coice. Para cá, coice para lá. Né? Igual Jesuru, diz a palavra do Senhor. Né? Então,
a gente precisa examinar. Será que estou agindo mesmo dessa forma, meu Deus? Ô Jesus, será que estou igual Jesurum mesmo, dando coices? Será que eu estou obedecendo mesmo a tua voz? O que adianta eu ficar o dia inteiro com o celular escutando o hino, escutando palavras, escutando as orações, e isso não entrar dentro de mim, e eu não praticar a palavra do Senhor, né? Vamos lá. A palavra de Deus é pura. Ela é pura, não tem mistura com ela, não. Ela é puríssima. Como eu estava dizendo ontem na lição, nos comentários, a gente estava vendo, falando sobre isso, né? Que a palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus é santa. Ela nos dirige, né? Orienta a gente, abre os nossos olhos. Então a palavra de Deus é pura e ela é como um machado que coloca a raiz da árvore. A árvore que não dá fruto bom, ela é cortada. E o duro que não é só cortada, ela murcha, né? Corta, murcha e lança no fogo. Mas não está falando da árvore lá do pé de manga, do pé de limão. Está falando do ser humano, né? O Senhor deixa um ano, ele falou, o lavrador falou assim, eu vou estercar, vou regar, vou deixar mais um ano. Se não dá fruto, eu vou cortar. Né? Então Deus está falando conosco, que Deus venha ter misericórdia, para que o Senhor não venha nos cortar. Esse final de ano, esse ano aqui está sendo um ano de decisão da parte de Deus. Esse ano aqui vai ser muitas pessoas cortadas. Muitos serão cortados. Não é os pastores, lideranças que vão cortar, porque muitos pastores também serão cortados. Muitos pastores também serão tirados. E muitas ovelhas também serão tiradas. Muitas ovelhas serão dispersas. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é pura e Deus vela sobre ela para cumprir. Quando o Senhor fala que desobedientes não entram no reino, pois não vai entrar mesmo. Porque Deus, Ele tem algo a tratar com desobediente. E começa pela casa de Deus. E aí as pessoas do mundo não entendem, porque naquela igreja houve aquele reboliço. Então fica sabendo que Deus começa o julgamento pela casa dele. É pela casa de Deus que começa o julgamento. Aí você vai falar assim, nossa, que pena. Olha, aquele fulano saiu da igreja. Não, não saiu não. O Senhor está cortando. Deus vai cortar muitas e muitas videiras. Que nós venhamos tomar cuidado para que a gente não venha ser esse galho seco que ele vem arrancar da videira. Que nós não venhamos se colocar nessa posição de fruto bichado, porque o Senhor vai tirar o fruto bichado da videira. Que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente não venha entrar nesse grupo de desobedientes, de pessoas que não se consideram um ao outro superiores a si mesmo, né? Escudo é para os que confiam nele. Glória a Deus. A palavra de Deus é escudo. A palavra de Deus é proteção. Escudo significa o quê? Proteção. Né? Que o inimigo, com a sua sutileza, ele lança setas. Glória a Deus. Mas essas setas, elas caem por terra se nós tivermos o escudo, né? O escudo da fé, o escudo
A palavra, se eu não tenho palavra, eu não tenho escudo. Gente, olha a palavra de Deus como ela é clara. A palavra de Deus é escudo. Mas eu estou praticando ela. Conhecer ela, ler ela, escutar ela é uma coisa. Agora eu tenho ela dentro de mim, eu estou praticando ela, eu estou colocando ela na minha realidade. Mas como assim? Por exemplo, vou deixar um exemplo claro. O filho, se é que o filho vem a mim, mas se o filho vem a mim e fala assim, mãe, eu posso comprar um tênis? Aí você diz assim, não. Não é porque é ruim, porque não sei o quê, porque eu falei não. Muitas das vezes eu posso falar não, só para ver até a obediência dele, até onde vai. Aí ele diz assim, eu vou e compro. E vai e compra. O que esse filho fez? Ele desobedeceu, né? Então não precisa perguntar para mim. Então não precisa de mãe, de orientador. Se eu mesmo estou dirigindo meus passos, então não precisa perguntar, não é verdade? Então, conhecer é uma coisa, praticar é outra, não é verdade? E Deus é a mesma coisa, Ele prova nós para ver até onde vai a nossa obediência, porque Ele deixou a árvore lá no jardim. Ele poderia ter cercado essa árvore, ele poderia ter colocado uma proteção nessa árvore, mas Ele só disse pela palavra dEle. Ele falou para Adão, Adão, aquela árvore lá você não come do fruto dela. Das outras você pode comer, né? Ele poderia ter colocado lá os querubins para não deixar Adão ir lá. Mas ele não colocou. Ele queria que Adão confiasse na palavra dele, obedecesse a palavra dele. Mas ele não obedeceu. Aí tá. Deus provou a obediência de Adão e viu que ele foi desobediente. Aí depois sim, Deus colocou o querubim, uma espada flamejante lá, para que ninguém pudesse voltar lá e comer do fruto daquela árvore. Tá entendendo? Então, a gente vê aqui que a palavra de Deus, ela é um escudo para quem? Para os que confiam nele. Então, a palavra de Deus não é escudo para qualquer um. A palavra de Deus é escudo para quem confia em Deus. Ai, eu confio em Deus, sim. Ai. Você não pode me julgar. Eu não julgo ninguém, mas a palavra de Deus julga. A palavra de Deus, ela aponta nossos pecados. A palavra de Deus, ela nos confronta. E o duro que a gente vai ouvindo isso todo dia, né? Todo dia. Mas não tem mudança. A pessoa parece que vai andando para trás igual caranguejo. Vai andando para trás, para trás, para trás. Os pastores falam, irmã, por favor, não faça isso. Aí a pessoa fala, eu faço porque ninguém manda em mim, nenhum pastor mandou em mim, não estou aqui para obedecer homem. Então não precisa de liderança. Então não precisa ser membro de igreja. Continue da mesma forma que estava no mundo, né? Para que ficar perdendo tempo sentado na cadeira ouvindo a palavra de Deus e não colocando em prática, né? Tendo comichões nos ouvidos. Mas a palavra de Deus é escudo para os que confiam no Senhor. A palavra de Deus é proteção para os que confiam no Senhor. A palavra de Deus é fortaleza para os que confiam no Senhor. Que renunciam ao mundo com suas concupiscências e paixões, né? Meu Deus, quantas traições, homens traindo homens, mulheres traindo os irmãos, irmãos traindo as irmãs, tanta traição, tantas punhaladas, né? Não tem clareza,
não tem o amor genuíno mais. Não é verdade? Misericórdia, Pai. Às vezes a pessoa quer conquistar a amizade da outra, falando da outra. Ó, eu vou contar para você o que a fulana me disse, para ver se ganha a amizade da pessoa. E não é assim que Deus está nos ensinando, né? Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Olha que coisa, não? Misericórdia, Deus. Nada acrescente às suas palavras, né? Que muitas das vezes a pessoa começa a falar e acaba falando mentiras, né? Para que não se ache mentiroso. Misericórdia, Deus de Israel. 2 coisas te pedi que não mais negue antes que morra. Não é verdade? Então a gente tem que parar com isso. Vamos mudar de vida, né? Que hoje a gente venha a meditar um pouco mais nas coisas de Deus, examinar nós mesmos. Será que eu estou sendo justo com meu pastor? Será que eu estou sendo justo com meus irmãos? Eu estou sendo justa com meu esposo? Eu estou sendo verdadeira para minha mãe? Eu estou sendo verdadeira para meu patrão? Eu não estou escondendo nadinha do meu patrão? Eu não estou escondendo nadinha de ninguém? Eu não estou traindo a minha fé? Eu não estou traindo a confiança em Deus? Aí a gente sempre joga para Deus tudo aquilo que a gente quer fazer de errado, né? Deus sabe de tudo, Ele sabe mesmo. Deus conhece tudo mesmo, profundo e escondido. Dele nós não podemos se esconder, não é verdade? Glória a Deus. Vamos ficar com essa palavra aqui, ó. Que Agur, ele reconheceu que ele era bruto, ele reconheceu que ele não tinha entendimento. E ele reconheceu que ele não tinha aprendido a sabedoria e que ele não tinha o conhecimento de Deus, o Santo. Se a gente reconhecer os nossos erros, o Senhor é poderoso para nos fortalecer e nos dar tudo que a gente precisa, todas as qualidades que um servo de Deus necessita na terra. Todos os filhos de Deus precisam ser como o Senhor, como Ele é, né? Se nós estamos esperando o Senhor somente nessa vida, nós somos os piores miseráveis da terra, né? Então vamos aprender a obedecer a Deus. Obedecer a Deus significa o quê? Colocar em prática a sua palavra, né? Não ficar ouvindo e nunca sair disso. Sempre batendo de frente com as coisas de Deus, batendo de frente com os irmãos. Isso não nos leva a algo bom, né? Glória a Deus, vamos meditar para nós melhorar mais e mais na presença do Senhor. E ser vaso para honra e glória do Senhor, não ser vaso para desonra. Amém? Vamos ficar com essa palavra em nome de Jesus.